Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo jóia? Deus os abençoe. Hoje é domingo, 9h30 da manhã, dia e hora da nossa escola bíblica dominical. Eu vou dar um tempinho aqui para as pessoas chegarem e enquanto elas chegam, eu vou fazer um pedido a você. Se você puder, por gentileza, já nos dê um bom dia para que eu saiba que você está nos acompanhando e, além disso, compartilhe essa live para que seus amigos no Facebook saibam que você está nos assistindo, tá joia? Tenham acesso a esse material, a esse conteúdo. Que Deus os abençoe. Bom dia, queridos irmãos, que Deus possa abençoar-nos nesta manhã. Enquanto você vai curtindo, vai compartilhando, eu vou fazer o mesmo aqui da minha conta pessoal. Deixa eu ver quem já está conosco. Deus abençoe, Gu. Bom dia. Deixa eu compartilhar aqui. Muito bem. No meu caso, já está compartilhado. Se você já está conosco, não se esqueça de nos dar bom dia, por gentileza, para que eu consiga saber quem está nos acompanhando, por favor. Vamos lá? Deixa eu ver. Carol, bom dia, Deus abençoe. Deixa eu ver mais quem está por aqui. Giovanni, Carol, né? Silvana, Deus abençoe, sogra. Presbítero Luiz, Deus abençoe. Stephanie, Deus abençoe. Você, o Jesus, bom dia. Dona Liette, seu Messias, Deus os abençoe. Bom dia para vocês. Muito bom tê-los aqui. Eu vou dar alguns minutinhos, né? Como sempre eu dou de costume, para as pessoas chegarem na live, tá bom, queridos? Então, nós já estamos em 2 minutos. Quando der 3 minutos, a gente começa. Enquanto isso, se você ainda não compartilhou, compartilhe. Se você ainda não comentou seu bom dia, comente aí com bom dia para que eu saiba que você está nos acompanhando, tá bom? Denise Niles também já chegou por aqui. Deus abençoe, Dê. Beijo para você, por Rafa. Deus os abençoe. Messias, já falei do Messias. Deus abençoe, Messias. Muito bom tê-lo por aqui, querido. Messias e a Dona Liette, cada um entra aí de um aparelho, mas os dois estão sempre ativos com a gente. Mais uma vez eu insisto, hein? Se não compartilhou, compartilhe, porque só assim os seus amigos do Facebook verão que você está assistindo esse material, né? E então poderão dessa forma também ter acesso. A Rafa também já está por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Já estamos em 15 pessoas, 14. Tem sempre uma variação. Se você ainda não deu bom dia, deu bom dia. Porque só assim eu sei que você está assistindo. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguém. Muito bem, queridos. Vamos começar então? Vamos ler um texto das Escrituras. Ler o Salmo 103 para darmos início à nossa live, a esse estudo de agora de manhã. Então, Salmo 103. Vamos lá? Salmo 103 diz assim: Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.
Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus por tamanha misericórdia. Eu sempre digo, quando falo de misericórdia, que misericórdia e graça, elas têm um contraste, né? Elas trabalham juntas, mas elas possuem um contraste. A graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos, e a misericórdia de Deus é quando Ele nos dá, ou melhor, quando Ele não nos dá aquilo que merecemos. Vou reformular. A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, e a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Então, quando Deus é gracioso, ou por ser gracioso, nos deu a salvação em Cristo Jesus, e por ser misericordioso, não nos deu a paga dos nossos pecados. Esse é o contraste, né, entre graça e misericórdia. E o salmista aqui nesse texto vai destacar as misericórdias de Deus. E as misericórdias de Deus que o tem sustentado, as misericórdias de Deus que se renovam todos os dias, as misericórdias de Deus que são de eternidade a eternidade. E louvado seja o Senhor. Amém. Por isso. E é com base em sua misericórdia, com base na sua graça, com base em seu amor que nós estamos aqui. Foi por causa destas coisas todas, desses atributos todos que Deus possui, que Ele nos visitou em Cristo Jesus, nos escolheu em Cristo Jesus e nos fez seus filhos. E hoje nós podemos amá-lo, adorá-lo, cultuá-lo, aprender acerca de quem Ele é e acerca da sua vontade. E é o que nós faremos hoje, nessa manhã, tá bom? Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe ricamente? Pai amado, nós oramos a Ti, em Cristo Jesus, agradecidos ao Senhor por mais um dia de descanso que nos deu e por mais um dia de vida que nos oferta. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor em Cristo Jesus reine sobre as nossas vidas nesse dia, que o Senhor perdoe os nossos pecados, pois são muitos. Eles se multiplicam e quando nós avaliamos, ó Deus, com critério a partir das Escrituras, vemos, ó Deus, que há muito em nós que ainda precisa ser mudado, que ainda precisa ser transformado. Pedimos em Cristo Jesus, então, que o Senhor nos transforme, nos faça a imagem do Teu Filho, né? Nos ajude a crescer até alcançarmos a estatura do varão perfeito que é Cristo. Para a honra e glória do Seu nome, que o Senhor nos ajude a morrer para nós mesmos e a viver apenas para o Senhor. Nos ajude quanto a isso, ó Pai. Nos abençoe também, ó Deus, agora nesse período de estudo bíblico. Sabemos que a palavra do Senhor é quem pode nos transformar. Então que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos guie, que Teu Espírito Santo nos dê discernimento, clareza, tanto para compreendermos quanto para vivermos a Tua palavra. Oramos assim, dedicando as nossas vidas ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, só recapitulando, né, o que nós temos feito aos domingos de manhã. Então nós iniciamos uma série de estudos com base nesse livro, tá? O Temor que Vence o Medo, do Wayne Mack e do Joshua Mack, tá? Da editora Nutra Publicações. Um livro muito bacana. Hoje nós estamos na 3ª lição e eu convidei então o Luiz, que é o seminarista que tem estagiado na nossa igreja, para ministrar essa 3ª lição a nós, tá bom? Então vou passar a palavra aí. Amém. Obrigado, pastor, por esse privilégio de estar aqui mais uma vez ministrando para os queridos irmãos. Vamos então abrir as nossas Bíblias. Primeira Epístola de João,
a primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Primeira epístola de João, ou primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Assim diz a palavra do Senhor: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Papai, nós te damos graças, nós louvamos o teu nome, nós queremos te agradecer por esta manhã em que nós estamos aqui a aprender sobre a tua palavra. Nesta hora nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa iluminar-nos e nós possamos compreender as verdades do teu reino. Pai, no nome santo de Jesus, que o Senhor possa usar-me com a tua graça, com o teu Espírito Santo, porque não há méritos em mim, não há capacidade em mim, Senhor, que possa de facto agradar e atingir os teus padrões. Então, Pai, que a tua palavra possa ser lançada, que a tua palavra possa ser ensinada, Senhor, de modo temente e de modo bíblico. Assim nós oramos gratos, Senhor, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos irmãos, nós estamos a refletir durante este tempo sobre o temor que vence o medo. E nesse nosso terceiro estudo, nós estaremos exatamente a dar continuidade a esse estudo sobre o temor que vence o medo. E como cristão, você sabe o que a palavra de Deus diz acerca do medo? Como cristão, qual é a sua perspectiva acerca do medo? E nós precisamos compreender que quando o medo nos incapacita em nosso serviço ao Rei dos Reis, quando ele nos incapacita no nosso serviço ao Senhor, trata-se exatamente de um problema sério. E é isso que nós vamos estar a trabalhar no dia de hoje. Eu quero usar aqui a ilustração de um médico que, quando um médico desconhece qual é o problema, ele não consegue prescrever os medicamentos certos. Da mesma forma, se você não pensar cuidadosamente sobre o que a Bíblia diz sobre o medo, não entenderá qual deve ser a solução. Nós precisamos saber exatamente com aquilo que nós estamos lidando. E se nós olharmos um pouquinho de mais perto para os nossos medos, eu acho que com certeza nós iremos descobrir que nem todos os nossos medos são iguais. Nem todos os nossos medos causam o mesmo efeito em nós. E eles são, com certeza, um pouco mais complicados do que aquilo que nós poderemos imaginar. Então, nós estaremos refletindo no dia de hoje em torno do tema Encarando o Medo. Então, para quem está a anotar, o nosso tema de hoje é Encarando o Medo. Ao voltarmos a nossa atenção para as Escrituras, nós descobrimos que existem medos diferentes. E nós observamos na palavra de Deus que Adão teve medo de Deus, Caim teve medo de sofrer danos físicos, Jacó teve medo de perder a sua vida. Nós observamos também que Moisés temeu a liderança, ou temeu exercer a liderança. Nós observamos que Saul temeu a popularidade de Davi. Samuel teve medo de dar notícias más a Eli. E nós observamos também que Pedro temeu a opinião das pessoas e Timóteo também teve medo da perseguição. Então, diante desta variedade de medos, e com certeza eles são diferentes,
que as Escrituras nos apresentam, nós então estaremos a dividir esses medos em 3 categorias principais. E a primeira categoria principal do medo que nós estaremos a abordar aqui na nossa lição de hoje é o medo natural. Essa é a primeira categoria, o medo natural. Então, existe um tipo de medo natural que não é exatamente pecaminoso. Pelo contrário, ele é próprio do ser humano. Nós temos vários medos. Há quem tem medo de alturas, há quem tem medo de barata, mas todos nós temos algum medo, não é verdade? E ele pode ser destrutivo ou produtivo. Depende exatamente se esse medo nos domina ou se nós dominamos esse medo. Existem então 2 palavras que podem nos ajudar a entender melhor esse medo. E a primeira palavra que nos ajuda a entender esse medo é a palavra prudência. E se nós observarmos em Provérbios 22:3, vai nos dizer que o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. E aqui a ideia é que o homem prudente vê o mal, antecipa o perigo e toma medidas para se proteger do perigo. Essa é a ideia aqui do provérbio, do texto de Provérbios. E se nós observarmos, existem medos que são bons de facto para nós. Imagina, se nós em algum momento nos depararmos à distância com o leão, com certeza nós temos que correr. Eu duvido se tem alguém que pode ser que haja, né, aí nos queridos irmãos, que ao avistar um leão não sinta medo e não tenha vontade de correr. Então esse medo é bom, porque ele nos dá exatamente um senso de proteção, de prudência, né? E mesmo nós colocamos em casa uma boa fechadura, nós temos mesmo em casa os nossos sistemas próprios de segurança, e é exatamente esse temor, esse medo que nos dá essa capacidade de podermos ser prudentes e cuidadosos. Então esse medo em si, esse medo é bom. Então a prudência vai descrever exatamente muito bem esse medo. E a segunda palavra que nos ajuda a compreender esse medo é exatamente a palavra reverência, que pode ser também vista como respeito, espanto ou veneração. Se nós olharmos para Romanos capítulo 13, verso 3, vai nos dizer o seguinte: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então nós observamos aqui que Deus estabeleceu uma ordem no mundo, né? Ele instituiu autoridades no mundo. E é natural e correto nós respeitarmos e honrarmos essas autoridades. E a palavra vai nos dizer que existem situações que nós devemos temer, que nós devemos sentir algum temor de facto. E quando nós não sentimos, existe exatamente algo errado quando nós não sentimos esse medo natural. E Deus nos deu esse tipo de temor natural com um propósito produtivo, porque através desse modo, ou desse medo, melhor dizendo, natural, ele nos mantém seguros e nos previne exatamente do caos
no mundo. Ou seja, esse medo natural é uma maneira de Deus frear para que o caos no mundo não seja demasiadamente acentuado. Então, nós observamos aqui o medo natural. Mas qual é o problema? O problema é exatamente que a nossa natureza pecaminosa distorce, perverte e deturpa essa boa e útil emoção. Perverte esse medo natural. Consequentemente, ela, ao ser pervertida pelo pecado, ela não é mais produtiva, mas sim paralisante. Deixa de ser natural e se torna exatamente pecaminosa. E é exatamente esse segundo ponto que nós iremos tratar agora na nossa lição, que é a segunda categoria principal do medo, que é o medo pecaminoso. Nós já vimos o medo natural como a primeira, e agora nós estaremos a tratar sobre o medo pecaminoso. Então, as Escrituras nos apresentam que existem certos tipos de medo pecaminoso, mas nós precisamos compreender também que a coragem bíblica não é exatamente a ausência do medo natural. Nós precisamos compreender isso. A coragem bíblica é a ausência do medo pecaminoso. Existe essa diferença. Existe o medo natural, que está intrinsecamente ligado a nós, que é algo bom. Existe o medo pecaminoso, que nós iremos tratar agora. E a coragem bíblica é exatamente a ausência desse medo pecaminoso e não do medo natural. E se quisermos ser corajosos, nós devemos considerar cuidadosamente quando é que o medo se torna pecaminoso. Então, nós estaremos a ver aqui alguns aspectos que devemos considerar cuidadosamente quando é que o medo se torna pecaminoso. Primeiro, o medo é pecaminoso quando impede que você obedeça os mandamentos de Deus. E Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, vai dizer o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E no verso 6, um verso acima, ou no verso anterior a esse verso 7 de 2 Timóteo 1, ele vai exatamente falar do chamado, da vocação de Timóteo. E ele, ao falar da vocação de Timóteo, ele, após abordar sobre a vocação, ele vai dizer para Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia. E a covardia exatamente é você não fazer aquilo que você deve fazer. Então Paulo estava dizendo para Timóteo: cumpra o seu chamado. Por quê? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, o espírito que nos impede de servi-lo, o espírito que nos impede de adorá-lo, o espírito que nos impede de honrá-lo. Deus não nos deu esse espírito de covardia, mas de poder. Deus nos concede graça, e com essa graça vem a capacidade exatamente para nós fazermos aquilo que nós devemos fazer. E outro exemplo aqui é Moisés, quando foi chamado por Deus para se tornar o líder e o libertador do povo de Israel. Ele demonstrou um medo, né, de exercer a liderança, que para nós seres humanos, para nós seria compreensível. Por quê? Porque seria uma missão difícil ele resgatar o povo de Israel, e ele teria exatamente que lidar com o faraó, que não foi uma tarefa fácil. Mas na perspectiva de Deus, era pecado. E nós observamos em Êxodo 4,14 que após várias tentativas, né, após Moisés negar de todas as formas a tarefa que estava diante dele,
aquilo que ele deveria fazer, após ele ter uma atitude covarde, a ira do Senhor se acendeu contra ele. Então isso é exatamente o indicador de que Deus considera esse medo, essa covardia como pecado, essa atitude, né, que nos impede de obedecermos os mandamentos do Senhor. E nós também nos nossos dias várias vezes somos assim. Nós inventamos muitas desculpas para não fazermos aquilo que nós devemos fazer, para nós não fazermos aquilo que está revelado nas Escrituras, para nós não seguirmos a orientação que Deus nos deu ao sermos cristãos, ao sermos regenerados. Nós damos muitas desculpas, nós nos furtamos e várias vezes nós somos mesmo covardes na nossa missão como cristãos, na nossa missão de glorificar a Deus. Nós várias vezes somos assim. Nós não cumprimos exatamente com aquilo que nós temos que cumprir e não honramos várias vezes o nosso Deus cumprindo a sua palavra. Segundo, o medo é pecaminoso quando faz com que você desobedeça às ordens de Deus. Se por um lado o medo ele nos impede de fazer ou de cumprir os mandamentos de Deus, se por um lado o medo faz com que nós não cumpramos aquilo que nós temos que cumprir, por outro lado, o medo ele nos impede de fazer coisas que em circunstâncias normais nós deveríamos fazer. E nós precisamos compreender que o medo é uma força muito poderosa. E se você não for cuidadoso, ele pode levá-lo exatamente a fazer coisas que em circunstâncias normais você nunca faria. Então o medo nos leva a fazer coisas que nós nunca faríamos. E muitas das vezes nós somos assim também. Se nós observarmos lá em Gênesis 26, como Isaac, às vezes diante de uma situação de perigo, às vezes diante de uma situação que causa em nós um medo enorme, nós mentimos, nos enganamos, outras vezes nós levantamos a voz, outras vezes nós nos retraímos, mas o medo, quando ele faz com que nós desobedeçamos ao nosso Deus, esse medo é pecaminoso. Terceiro fator aqui a considerar sobre o medo é que o medo é pecaminoso quando faz com que você pense e se comporte de forma egoísta. E nós estaremos aqui a usar o texto que nós lemos no princípio da nossa lição, que é o texto de 1 de João, capítulo 4, verso 18. E João, nesse texto, ele vai dizer que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E João aqui está dizendo exatamente que quando o amor entra em cena, ele expulsa o medo. Quando o amor entra em cena, ele expulsa o medo pecaminoso. Então, nós aqui precisamos compreender que o amor bíblico, ele coloca os interesses dos outros acima dos interesses pessoais. E, consequentemente, esse amor nos faz agir com coragem. Por outro lado, o egoísmo, ele produz medo em nós. Por quê? Porque ele faz com que nós coloquemos os nossos interesses pessoais acima dos interesses dos outros. E quando os nossos interesses são maiores que os outros, quando o nosso coração é cheio de egoísmo, quer dizer que nós somos o centro de tudo. Logo, aquilo que ameaça, aquilo que é a nossa centralidade,
em todas as coisas gera exatamente um medo em nós. E nós precisamos compreender que quanto mais egoístas nós formos, mais temerosos nós seremos. Quarto, nós estaremos aqui agora a tratar da quarta questão, sobre o medo pecaminoso. O medo é pecaminoso quando resulta de uma maneira de pensar não bíblica. O medo é pecaminoso quando resulta de uma maneira de pensar não bíblica. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no seu capítulo 4, verso 8, ele vai nos dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se o medo está fazendo com que você insista em pensamentos que não possuem as qualidades desse texto de Paulo, então trata-se de um medo pecaminoso. Em quinto lugar, refletindo aqui sobre o medo pecaminoso, nós observamos que o medo é pecaminoso quando resulta da incredulidade. Nós precisamos compreender que o medo pecaminoso, ele produz exatamente em nós falta de confiança em Deus. E a causa dessa falta de confiança em Deus é nós não acreditarmos nas promessas de Deus e nós não acreditarmos no caráter de Deus. Então, o medo é pecaminoso quando resulta da incredulidade. E nós estaremos aqui a tratar do último ponto, ou da última categoria principal que a Bíblia, que a palavra de Deus nos apresenta sobre o medo. Nós já vimos o medo natural, nós já vimos que também o medo pecaminoso, e nós estaremos exatamente a apresentar a solução na terceira categoria para o medo pecaminoso. Então, a terceira categoria que a palavra de Deus nos apresenta sobre o medo é o temor santo. Essa é a terceira categoria, o temor santo. Vejamos então o que a palavra de Deus nos diz acerca desse temor santo. Primeiro, o temor santo ou temor a Deus produz medo do pecado. Pedro, na sua primeira carta, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 7, verso 17, ele vai nos dizer o seguinte: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E o pastor já expôs esse texto para nós num dos domingos, sobre esse texto de Pedro. E quando Pedro diz que nós devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação, durante o tempo que nós caminhamos aqui nessa terra que é estranha para nós, rumo à nossa nação celestial, nós devemos nos portar com temor. E nos portar com temor é exatamente isso. Nós termos aversão ao pecado, nós nos afastarmos do pecado, nós nos abstermos do pecado. Então esse temor, ele produz em nós medo
do pecado. Segundo, o temor santo ou temor a Deus, ele produz temor à palavra de Deus. E o salmista no Salmo 119, verso 161, vai nos dizer o seguinte: príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Então o salmista vai dizer aqui que ele não tem medo das perseguições, ele não teme as circunstâncias. O que o coração dele teme é a palavra do Senhor. Então o temor santo, ele produz temor da palavra de Deus. Em terceiro lugar, o temor santo, ele nos conduz ao conhecimento e à sabedoria. E aqui o texto em Provérbios, capítulo 1, verso 7, vai nos dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então o temor do Senhor, ele nos leva ao conhecimento e à sabedoria divina. Em quarto lugar, o medo santo ou temor santo produz alegria e contentamento. E aqui o texto ainda em Provérbios, mas já agora no capítulo 15, verso 16, vai nos dizer o seguinte: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. E aqui o escritor, de Provérbios, ele vai nos mostrar que quando nós temos temor ao Senhor, ainda que nós tivermos pouco, nós estamos contentes, nós estamos alegres e nós estamos em paz. Porque esse temor santo, ele produz exatamente uma alegria e um contentamento que não é baseado em coisas que nós podemos alcançar nesta vida. Não é baseado em situações, em circunstâncias. Essa alegria e contentamento são sobrenaturais, porque são concedidas pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo. Então, o temor santo, ele produz alegria e contentamento no nosso coração. Vamos agora concluir a nossa lição. E para concluir a nossa lição, eu trago aqui duas pequenas frases para nós refletirmos no dia de hoje. O medo é um dos maiores obstáculos para obedecermos e glorificarmos a Deus. Eu vou repetir mais uma vez esse ponto. O medo é um dos maiores obstáculos para obedecermos e glorificarmos a Deus. E a primeira questão, a primeira pergunta do Catecismo de Westminster tem a ver exatamente com isso. Que qual é o fim principal do homem? E ele vai responder, o Catecismo, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o medo, ele nos impede exatamente de cumprirmos com aquilo que é o fim principal para aquilo que Deus nos criou, que é glorificarmos a Deus e gozarmos ao Senhor para sempre. E em segundo lugar, para fecharmos a nossa lição de hoje, o temor do Senhor nos ajuda a ter prazer na vida, não importando as suas circunstâncias. Então, para aqueles que temem ao Senhor, eles têm prazer na vida e eles têm no coração que as circunstâncias não são maiores ou não têm como ser maiores do que o temor que elas têm
pelo seu Deus. Que Deus abençoe essa lição nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, Luiz. Deus te abençoe, cara. Obrigado aí pelo estudo. Deus os abençoe, irmãos. Palavra abençoada. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos chegando ao fim, mas vamos orar antes. Vou pedir para o Luiz fazer mais uma oração. Então, Luiz, Amém. Pedindo a Deus que aplique essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Se você perdeu alguma coisa, eu tentei colocar os pontos principais aqui nos comentários, depois você pode revisitar, tá bom? Amém. Vamos lá, Luiz. Vamos orar então. Papai, nós te damos graças e nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que essas coisas que nós ouvimos, elas são difíceis de praticar, porque existe pecado em nós e é a nossa natureza que nos impede exatamente de cumprirmos com aquilo que nós devemos cumprir. É a nossa natureza, Pai, que nos leva a te desobedecermos. Senhor, é a nossa natureza que nos leva a não pensarmos de forma bíblica, a não renovarmos os nossos pensamentos em Ti. Ó Pai, que o Senhor possa transformar-nos, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa transformar-nos quanto ao medo, que o Senhor possa nos dar uma compreensão, um entendimento quanto ao medo, de formas, Senhor, a nós podermos Te glorificar, de formas, Senhor, que nós possamos temer a Ti, e não temer os homens, e não temer as circunstâncias, e não temer coisa alguma, mas temermos apenas a Ti, ó Senhor. Ó Pai, perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que Te desobedecemos, perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que fomos covardes, e não cumprimos, Senhor, com a nossa missão, não cumprimos com a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, e que o Senhor nos conceda a graça para nós vencermos o medo, para nós encararmos o medo. E assim nós oramos, Senhor, gratos na certeza de que o Senhor está nos preservando, estará nos transformando segundo a Tua vontade. No nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Valeu, Luiz. Obrigado. Só ver quem ficou conosco aqui até o final, para nos despedirmos. Deixa eu ver. Olha, o Elmer tá aqui. Elmer. Um abraço, Elmer. Legal, acho que é sua mãe também. A Yolanda. Não é sua mãe? Não. Foi minha discipuladora lá em Angola, então eu considero ela que legal. uma mãe. Deus abençoe, dona minha Yolanda. mãe também. Muito bem, deixa eu ver mais quem. Simone, Sidney, Edjane. Edjane. Ele tá no Reino Unido, né? Um abraço, Fabi. Legal, Edjane, deixa eu ver mais quem. Glaucão, eu não tinha falado com ele antes. Sara, Deus abençoe. A Sara chegou um pouquinho atrasada. Silvia, Regiane, Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Dona Sandra, Deus abençoe a senhora. A Rossana, sabe quem é a Rossana? Sei. Sei, né? Isso aí, a Rossana também tá na área. Isso aí, Rossana, vai avaliando, vê se vale a pena. É verdade. Presbítero Luiz, já falei com ele. Júnior Costa, Deus abençoe, Junão. Junão vai estar hoje à noite conosco. Erci Rodrigues, Deus abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Aline, Nancy, Altamiro, Deus abençoe, Mirão. Você e a Dona Diva. Deixa eu ver mais alguém. Deixa eu lá pro final de novo. Isso aí, queridos. Deus os abençoe. Um grande abraço. Deixa eu ver o que a Stephanie colocou aqui. Antes da Stephanie tem o Glauco. Devemos nos alegrar nas promessas de Deus e agir em frente, ou seguir em frente, melhor dizendo, com fé e coragem. Muito bem. Verdade. A Stephanie colocou assim: bom domingo, irmãos. Queria fazer um pedido de oração pela saúde da mãe do Jesus. Elisita, ou Elitiza, alguma coisa assim. Está doente e a situação na Venezuela não é fácil. Que Deus tenha misericórdia dela. Amém. Vamos orar por ela sim, pela mãe do Jesus. O Jesus é o nosso irmão na igreja da Venezuela. Veio ele e a Stephanie. E a Stephanie pede então orações aí pela sogra. Vamos pedir por ela. Deixa eu ver mais quem tá por aqui. Alguém aqui. Joanilson, seu irmão, né? É, nosso irmão em Cristo, lá da igreja metodista. Muito bem, Joanilson. Deus abençoe, Joanilson.
A Ercil já falei. Luiz, Deus abençoe, bom domingo a todos. Levizão, Deus abençoe, Levi, Adriana, todos vocês, em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Hoje à noite, então às 19h30, nós teremos mais uma vez aqui um encontro online para louvarmos, adorarmos o nosso Deus, para orarmos e também para aprendermos a Santa Palavra, tá bom? Então, se você puder, deixe agendado às 19h30 e esteja conosco, compartilhe essa live, compartilhe o convite também para as pessoas estarem às 19h30, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção na vida de nós todos, tá bom? Que Deus os abençoe, saudade de todos, saudades da minha igreja, espero que em breve estejamos todos juntos para a glória de Deus, ó. Beijão, bom domingo, que Deus os abençoe e até a noite, se Ele assim o quiser. Amém? Até mais, tchau, tchau. Tchau, querido. Tchau, tchau, meus queridos irmãos. Até mais tarde. E Deus abençoe a todos. É isso aí. Até mais, queridos. Tchau, tchau.